Olá, eu sou o Jonathan Carter. E eu sou a Gabriela Oliva. E este é mais um Poder DataCast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 4 de maio de 2022. Obrigado a você que nos acompanha em mais um episódio do Poder DataCast. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. O Poder DataCast recebe neste episódio José Augusto Rosa, também conhecido como o deputado Capitão Augusto. O deputado é líder da bancada da bala e vice-presidente do Partido Liberal, o partido do presidente Jair Bolsonaro. O programa abordará a avaliação da população brasileira sobre a presença de militares na política e a pauta do armamento de civis. Para começar, a jornalista Vitória Queiroz nos apresenta os principais dados do Poder Data. Pesquisa Poder Data, realizada de 24 a 26 de abril de 2022, mostra que o apoio da população brasileira à presença de militares na política está dividido. Para 44%, a participação é ruim para o Brasil, enquanto 43% consideram a presença de integrantes das Forças Armadas em cargos de poder como algo positivo. Outros 8% avaliam que a presença de militares na política não afeta o Brasil. Os que não souberam responder somam 5%. Na comparação com dezembro de 2021, a taxa dos que acham negativa a participação de militares no governo e na política subiu 9 pontos percentuais. O índice é o maior entre os que moram no Nordeste e entre as mulheres. O Poder Data também cruzou os dados com a avaliação do trabalho de Jair Bolsonaro. Entre os que consideram o desempenho do presidente como ótimo ou bom, 89% acham positiva a presença de militares na política. No grupo que avalia como ruim ou péssimo, 69% dizem que a presença é ruim para o país. A pesquisa também perguntou aos entrevistados se o governo deveria facilitar a compra de armas de fogo. 33% acham que sim, enquanto 62% são contrários à medida. Dos entrevistados que consideram o trabalho de Bolsonaro como ótimo ou bom, 69% acham que a compra de armas deve ser facilitada. Já entre os que avaliam como ruim ou péssimo, a taxa cai para 14%. O levantamento ouviu 3.000 pessoas em 283 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR-07167/2022. Deputado Capitão Augusto, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Poder DataCast. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição. Deputado, o último levantamento do Poder Data mostra que o apoio da população brasileira à presença de militares na política está dividido. 44% avaliam a presença como ruim para o Brasil, enquanto 43% avaliam positivamente. A que fator o senhor atribui esse empate? Bom, primeiro, se nós formos analisar, até os principais institutos de pesquisa do Brasil, nos últimos 15 anos, dão os militares como a instituição mais respeitada e confiável do Brasil. E até, curiosamente, como profissão, a profissão mais admirada pelos brasileiros são os bombeiros, que também são militares. Então, começa por aí a questão da admiração da população brasileira pelos militares por vários aspectos. A questão do patriotismo, do civismo, da ética, da moralidade, da coragem, da vontade de servir, do combate à criminalidade. E, obviamente, que nós temos um outro lado, que nós, militares, também somos cidadãos, não com os plenos direitos, temos vedação de ter filiação partidária, somos aposentados compulsoriamente depois de eleitos. Infelizmente, nesse mandato foi ser aprovada uma quarentena que coloca nós mais como um cidadão de segunda categoria, mas, enfim, mesmo assim, com todos os percalços, ainda os militares têm o direito de filiação e de concorrer, assim como qualquer outro profissional, seja médico, seja qualquer outra profissão pode se candidatar. Por que não? Por que não os militares também poderem saírem candidatos e poderem representar a bandeira que nós representamos? No meu caso, por exemplo, capitão da Polícia Militar de São Paulo, venho aqui trabalhar em prol do endurecimento da legislação penal, na área da segurança pública, contra as drogas, e por aí vai. Então, cada um tem a sua bandeira e nós, militares, também temos a nossa.
defesa da família, defesa da pátria, defesa das instituições, defesa do cidadão de bem. Então, eu não vejo qualquer tipo de rejeição por parte da população contra os militares. Ao contrário, uma aceitação tão grande que levou a eleger inúmeros, centenas, milhares de militares como vereador, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, até mesmo o presidente da República, que é militar, e a ponto do Congresso temer esse aumento dos militares e aprovar uma quarentena, um absurdo, uma aberração que nós vamos tentar derrubar no próximo mandato. Deputado, aqueles que consideram o trabalho do presidente Jair Bolsonaro como ótimo ou bom são maioria entre os que acham positiva a presença de militares na política. São 89% nesse grupo. Por quê? Bom, obviamente que aqueles eleitores dos militares, eleitores do presidente Bolsonaro, tendem a ter uma aceitação maior da presença dos militares no meio político, né? Até uma questão bastante natural. Mas o que a gente vê é que os militares ficaram muito tempo alijados da política. Nós não participávamos da política, sequer tínhamos direito de voto até a Constituição de 88, e a instituição, não a instituição continua a política e a partidária, mas os militares começaram a ver a importância de eleger para representar os valores que defende e representar as instituições que defendem. Então, com isso, culminou, junto com a aceitação gigantesca que os militares têm perante a sociedade, que acabou inevitavelmente levando a um grande número de militares eleitos, e a tendência é aumentar cada vez mais. Líder, falando nisso, recentemente o presidente Jair Bolsonaro propôs uma contagem paralela de votos nas eleições de 2022, controlada pelas Forças Armadas. Como o senhor avalia essa fala do presidente? Bom, é uma opinião, né, do presidente, né? Tem todo o direito de opinar também, de contestar. A questão é o seguinte, eu trabalhei também, votei a favor do voto impresso. Por quê? Por que trabalhei? Porque não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. E a população acabou ficando com dúvidas referente à questão das nossas urnas eletrônicas. Então, eu acho que realmente não custava nada a gente inserir esse comprovante físico para que pudesse haver a recontagem. Porém, foi dada a oportunidade para o Congresso, e o Congresso derrubou o voto impresso. Eu votei favorável, mas o Congresso derrubou o voto impresso. Nós estamos hoje, há 110 dias praticamente, do início da campanha eleitoral, né, e sabemos que agora, com essas urnas mesmos, que nós vamos trabalhar nas eleições. Então, o que se pede agora é pelo menos o máximo de transparência. O próprio TSE colocou essa possibilidade, né, das Forças Armadas, do pessoal estar acompanhando o processo eleitoral. Estão lá acompanhando e apresentando sugestões. Deputado, o ex-presidente Lula e Bolsonaro lideram as intenções de voto para as eleições gerais de outubro, segundo o Poder Data. Nessa linha, como o senhor analisa que seria a presença militar em um eventual governo Lula? Bom, primeiro que eu acho quase que impossível o Lula se eleger, né? Tudo indica realmente que a polarização está dada. O segundo turno vai dar com certeza entre Lula e Bolsonaro, e duvido que o Lula teria uma porcentagem maior que votos para o Bolsonaro. Porém, se porventura desce o Lula, coisa que eu não acredito, né, as Forças Armadas não tenham dúvida que cumpririam seu papel constitucional e respeito à democracia. Até porque não tem como viver ou haver qualquer tipo de outra movimentação se não respeitar a nossa Constituição Federal. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, né? Qualquer ação contrária à democracia teria efeitos, né, em outros países e, obviamente, um prejuízo muito grande para o comércio do Brasil, seja em importação, seja em exportações, seja sanções de outros países. Então, eu não vejo com problema nenhum dessa questão, em que pese eu não acredito realmente que o Lula consiga se eleger, mas se porventura acontecesse esse milagre aí, né, eu não tenho dúvida que as Forças Armadas respeitariam a Constituição Federal. E como o senhor analisa que seria a presença militar em uma reeleição de Bolsonaro? Bolsonaro já tem sua linha, né, fora todas as questões ideológicas e tudo mais, mas nós temos uma linha de fortalecimento das instituições policiais, das Forças Armadas. Então, é uma política, né, que, ao contrário de outros presidentes que sucatearam as Forças Armadas, o presidente Bolsonaro, oriundo das Forças Armadas, tem o maior interesse, obviamente, em estar
fortalecendo as instituições. Quanto à participação de pessoas das Forças Armadas, dos militares, no governo, também não vejo nenhum problema nisso. Né? Qual seria o preconceito contra isso? Se nós formos pegar a quantidade de cargos que existe para que o presidente possa nomear, né, os militares não representam aí nem 5% dos cargos que ele tem como competência de nomeação. Então, a grande maioria é de civis. Agora, o que eu não consigo entender é qualquer tipo de preconceito, por que não pode nomear um militar para um cargo se ele é competente para isso. Cito como exemplo, o ministro Tarcísio, o que foi da infraestrutura. O melhor ministro disparado em todos os tempos na área. A quantidade de coisas que ele fez num curto período de 3 anos e meio é absurdo. Um militar, um capitão. Então, com conhecimento, com competência, com honestidade. Então, eu não vejo por que barrar uma pessoa que reúne todas as condições para preencher o cargo, não indicá-lo simplesmente pelo fato dele ser militar. Então, é algo que realmente não consigo entender. Mas o presidente Bolsonaro estando reeleito, que é o que nós acreditamos, né? Eu acredito que haverá, sim, essa presença dos militares do seu governo, como está tendo agora, e provavelmente até aumente. Deputado, falando em outros presidentes, Lula afirmou que, se for eleito, demitirá 8 mil militares de cargos comissionados. Como o senhor analisa essa fala? Analiso de uma forma mais natural do mundo, mais do que esperado, né? Que se ele entrar, nós sabemos, né? Primeiro, ele vai, além de retirar os militares dos cargos, que é algo que a gente já prevê, ele vai sucatear as Forças Armadas. Ele vai retalhar as Forças Armadas por esse período que o presidente Bolsonaro esteve no poder. Mais do que isso, acredito também que ele deva voltar os canhões para as polícias militares e bombeiros militares, pelo simples fato também de serem militares. Então, há uma preocupação muito grande, né, com isso também, né, no improvável governo do Lula. Mas nós já sabemos que, se acontecesse isso, a retaliação é dada como certa. O senhor afirmou que acredita numa reeleição de Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro já afirmou que há alta probabilidade de ter um general como vice na chapa para 2022. Qual nome o senhor analisa forte para esse cargo? O presidente Bolsonaro é um político atípico, né? As pessoas votam por ele. Então, o vice, ele não interfere em absolutamente nada. Ele nem agrega voto e nem tira voto. Então, isso faz com que o presidente tenha uma situação sui generis no meio da política, que é escolher o vice que ele quiser, da confiança dele. Diferente dos demais políticos tradicionais, vamos colocar assim, porque o presidente Bolsonaro é diferenciado, basta ver as manifestações pelo Brasil todo, nenhum político consegue isso. Vou mais além, né? É difícil algum artista, algum esportista que consiga a mobilização que ele tem natural nos lugares que ele vai pelo Brasil. Então, é um político à parte. Um político tradicional sempre escolhe um vice que vai agregar votos, que vai trazer votos de uma fatia que ele não tem de eleitorado. Vide aí o Lula escolhendo o Alckmin para tentar pegar uma fatia do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil, que é o Estado de São Paulo, e tentar pegar aquelas pessoas que têm afinidade com o trabalho do Alckmin. Então, o vice sempre é guardado para ou agregar votos ou agregar força política partidária. No caso, trazer recursos para a campanha e tempo de rádio e TV. No caso do presidente Bolsonaro, não tem nada disso. O vice não interfere em absolutamente nada. Ninguém deixa em votar no Bolsonaro porque ele escolheu um vice, ou ninguém vai votar no Bolsonaro por causa de um vice. Então, ele fica numa situação muito confortável para estar escolhendo quem ele quiser. Eu acredito também que ele vai escolher um militar para estar sendo vice. Mas, deputado, tem algum nome sendo discutido nesse sentido? Lembrando ao nosso web espectador que o deputado, conhecido como Capitão Augusto, é vice-presidente do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Tem, obviamente, várias especulações, mas nós estamos muito longe ainda da convenção que vai definir a própria candidatura do presidente Bolsonaro e seu vice. Nós não ganhamos absolutamente nada de anunciar o vice antecipadamente. Por quê? Quando você anuncia um vice, óbvio que a imprensa, os opositores, vão vasculhar toda a vida pregressa desse pré-candidato a vice-presidente da República. E se não acharem nada, vão inventar. Então, o candidato principal, que é o Bolsonaro, teria que estar parando a sua campanha para estar fazendo uma defesa do seu vice. Então, a gente não ganha absolutamente nada de anunciar o vice com antecedência. O vice sempre é reservado para ser anunciado
na ata da convenção partidária que vai ser encaminhada para o TSE. Então, por enquanto, são só nomes, tem muita coisa para acontecer daqui para frente, outros nomes podem surgir até mesmo mais forte, né? Mas eu acredito que vai ser nessa linha assim, de militar, né? O do vice dele. Agora, o nome, vamos aguardar. Tem excelentes nomes que poderiam ser indicados para vice, mas por enquanto é só especulação. Ainda sobre o presidente, Bolsonaro é defensor do armamento de civis. O Poder Data mostrou que 55% dos brasileiros não querem ter uma arma de fogo em casa. Outros 32% não têm armamentos e não gostariam de ter. Só 10% afirmaram já ter uma arma em casa. Como o senhor analisa esses dados? A questão do armamento é uma questão do direito do cidadão de ter ou não. Se 99% não quiser ter, é um direito dele, mas se aquele 1% de cidadão de bem quiser ter sua arma, ele tem que ter o direito de ter a arma. Ao contrário do que a esquerda sempre pregou, que foi um erro grande na questão do Estatuto de Desarmamento, porque na medida que você desarmou a população, a criminalidade aumentou. Porque o marginal, ele só tem uma certeza, que se ele abordar aquele veículo com aquela família, do cidadão de bem, o cidadão de bem vai estar desarmado. Se ele entrar naquela residência que sabe que é do cidadão de bem, trabalhador, aquele cidadão estará desarmado. Então, facilitou a vida do marginal. Não existe a expectativa do marginal de ter um confronto. Ele sabe que aquele cidadão de bem está desarmado. Esse foi um grande erro do Estatuto do Desarmamento. E você vê a coincidência. Não é coincidência. É uma coisa que nós já vimos falando há muito tempo. A partir do momento que nós aprovamos vários projetos que flexibilizou o porte e posse de armas, com o aumento da população armada, população de bem armada, que preenche todos os requisitos, que não tem antecedentes criminais, que passou por exame psicológico, psicotécnico, que fez o treinamento de tiro e tudo mais, esse cidadão de bem, que aumentou o número de armas entre a população, caiu o número de criminalidade, incluindo de roubo, incluindo de homicídios. Nós nunca tivemos uma taxa tão baixa nos últimos 15 anos, porque nos outros governos falava-se somente da questão do desarmamento, mas não é de desarmar o marginal. Eles não procuraram desarmar o cidadão de bem e endurecer a legislação penal para facções criminosas, para marginais e tudo mais. Não, eles só desarmaram o cidadão de bem e continuaram dificultando qualquer projeto que endurecia ou aumentava a pena dos marginais. Então, óbvio que ia ter um aumento da criminalidade. Então, essa questão da população querer ou não querer é um direito dela. O que a gente briga é pelo aquele cidadão de bem que preenche todos os requisitos de ter seu direito da sua arma para defender a sua propriedade, para defender a sua família ou para se defender se assim ele achar que deva fazer. Deputado, voltando a falar sobre eleições, qual será a sua participação como vice-presidente do PL para a reeleição de Bolsonaro? Bom, eu também sou pré-candidato para minha reeleição própria no estado de São Paulo, deputado federal, e o que estou fazendo dentro do PL, primeiro, né, nós tivemos uma campanha ou um trabalho de filiação de políticos, né, de deputados, seja estaduais, seja federais ou senadores, no PL. Conseguimos um número absurdo, até um recorde, né, 80 deputados federais no Partido Liberal. Agora nós estamos partindo para aumentar o número de filiados no Brasil, né? Nós tínhamos 700 mil filiados há cerca de 6 meses, hoje nós já ultrapassamos a casa de 1 milhão, e a nossa meta é chegar nas eleições com mais de 2 milhões de filiados no Partido Liberal. Também estamos fazendo um trabalho de movimentação para a criação dos diretórios do PL em todo o Brasil, porque todos os municípios têm sua ala bolsonarista, o pessoal que apoia, o pessoal dos conservadores, o pessoal da direita, que estão assumindo esses diretórios, que é importante para nós ter essa capilaridade política em todos os municípios. Também estamos fazendo um trabalho muito forte para o PL Mulher, que está trazendo as mulheres para a política, e também nós vamos iniciar um trabalho para o PL Jovem, para tentar fazer com que os jovens realmente se interessam mais e acompanhem a política. Então, a gente tem muito serviço realmente pela frente para estar fazendo. A parte de estratégia política do partido continua com o presidente Valdemar da Costa Neto e diretamente com o presidente da República. E o meu papel é mais estar aumentando a participação do PL nas redes sociais, trabalhando para aumentar o número de filiados, aumentar o número de diretórios, estar participando das convenções estaduais, estar fazendo as coletivas de imprensa, falando com a imprensa, como nós estamos falando aqui, divulgando realmente o trabalho do Partido Liberal. Deputado, outro militar que pode vir a disputar as eleições presidenciais é o general da reserva do Exército,
Carlos Alberto dos Santos Cruz, pelo Podemos. Como o senhor analisa esse nome? O militar também é o direito dele, apesar das rusgas que teve com o presidente, passou por um período lá, depois saiu. O militar, a gente não concorda com ingratidão. Então, ele teve no governo, saiu do governo, teria todo o direito do mundo também de se candidatar, sem problema nenhum. Agora, o que não dá para concordar é ele ter essa postura de ingrato. Foi chamado para o governo, participou do governo, e porque saiu, sai atirando. Então, é a única coisa que eu tenho de discordância dele. O resto é o direito dele, né, de poder ser candidato, pleitear. Qualquer um tem esse direito, e ele também tem. Não estaria aqui fazendo qualquer tipo de crítica à sua intenção eleitoral para qualquer cargo que seja. Agora, que não dá para concordar, uma pessoa que participou do governo, que foi convidada para participar do governo, que foi prestigiada dentro do governo, e agora sai atirando, fazendo essas críticas, e boa parte delas infundadas, né? Deputado, o regime militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985, movimentou o noticiário em abril, principalmente depois dos áudios divulgados pela jornalista Miriam Leitão, de ministros do Superior Tribunal Militar à época. Como o senhor analisa esse período histórico do Brasil? Bom, primeiro, né, havia uma intenção muito clara de se implantar a ditadura comunista no Brasil. Tanto é que não foram os militares que deram o golpe. Eles foram convidados, convocados para que assumissem o poder no Brasil. Tanto é verdade que os órgãos de imprensa, incluindo Rede Globo, Estadão e por aí vai, enalteceram o fato dos militares assumirem o poder no Brasil. E isso aí foi votado no Congresso Nacional. O Congresso votou, todos favoráveis por unanimidade, para que os militares assumissem o governo brasileiro, justamente para se evitar a implantação de uma ditadura comunista no Brasil, que aí sim seria o caos para nós. Então foi algo que foi extremamente aplaudido pela sociedade, pela imprensa e pela classe política. Então é o primeiro fato. Então não houve golpe. Não foi nenhum militar que foi lá e arrancou o presidente e falou agora eu sou presidente. Não, foi votado no Congresso para que os militares assumissem e ganharam por unanimidade. Aí nós tivemos um período que, ao ver do Exército, manteve-se enquanto havia o risco desse grupo implantar no Brasil uma ditadura comunista. Que isso sim levaria o Brasil ao caos, fora a desigualdade social, fora cercear direitos políticos, liberdade de imprensa e por aí vai. Então, o Exército, as Forças Armadas, manteve-se no poder até que viu que não havia mais risco de implantar uma ditadura no país, uma ditadura comunista, e o governo militar devolveu para os civis o poder. Então, não precisou nem de nenhum tipo de violência, nada. Os militares voluntariamente devolveram o poder para os civis. Lógico que no meio de 20 anos, há coisas pontuais que acabaram ocorrendo, mas não há como se falar que eram atos endossados pelo governo militar. Não, são atos isolados que aconteceram num período de 20 anos. Vamos colocar que a ditadura da Argentina, em 8 anos, matou mais de 5.000 pessoas. O Brasil, em 20 anos, eles consideram menos de 300 desaparecidos políticos. Não que eu esteja defendendo esses atos, mas o que eu defendo é que não havia uma questão politizada por parte do Exército para que se perseguisse e matasse as pessoas, porque senão esse número, obviamente, não seria 300 em 20 anos. Então, havia atos isolados que são condenáveis, ninguém está aqui, nem os militares ficam enaltecendo qualquer ato disso aí. Atos que realmente são condenados, mas atos isolados dentro desse período de 20 anos de regime militar. Deputado, o senhor acabou de mencionar esses atos isolados. Na sua avaliação, o que seriam esses episódios isolados? Então, esses atos isolados são atos que não são institucionalizados. Não saem como uma ordem do governo militar para que se faça isso, para que se perseguisse, para que se torturasse e tudo mais. Não havia uma ordem para isso. Cito o exemplo da ditadura da Argentina, comparando com a nossa aqui. Então, é isso que eu estou falando. Então, havia atos que aconteceram, que teve a comissão que analisou, comissão de tortura, uma série de estudos e tudo mais, que identificaram esses atos, mas não havia uma questão, uma ordem para que isso fosse feito.
porque, como eu disse, senão esses números seriam infinitamente maiores. Deputado, o senhor mencionou há pouco que foram 300 desaparecidos em meio à ditadura militar no Brasil, certo? Isso segundo a imprensa pública, né? Eu não tem como saber a verdade, não participei da. Só uma correção para os nossos web espectadores. Diferentemente do que afirmou o deputado Capitão Augusto, do PL, foram 434 as mortes e desaparecimentos políticos durante a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985. Essa informação é da Comissão Nacional da Verdade. Chega ao fim mais uma edição do Poder DataCast. Obrigada ao deputado Capitão Augusto pela presença. Eu que agradeço, estamos à disposição. Um grande abraço a todos. E o conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no jornal digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma informação relevante. Obrigado a você que nos escutou e nos acompanhou até aqui. Até a próxima! Até!